Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Pode Falar Empresário. Meu nome é Natália Matheus e eu sou sócia aqui na Rede Contábil Digital e sou gestora de processos e operações. Oi, gente. Então estamos aí, para mais um episódio. Eu sou Juliana Campos, contadora da Rede Contábil Digital. A pessoa que a gente convidou hoje tem um currículo grande. A gente falou assim, vamos resumir? Não vamos resumir. Vamos falar tudo porque merece. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Unifoa, pós-graduada em Gestão Empresarial e Marketing pela ESPM Rio, trabalhou como produtora executiva de eventos pela Open Eventos, eu lembro da Open Eventos, ProSom Eventos, realizando shows como Jorge Mateus, Luan Santana, Gustavo Lima, J Quest, entre outros. Posteriormente, atuou como gerente de marketing no grupo Aceplan. Em 2021, deu um novo passo em sua carreira e começou a atender seus próprios clientes, dedicando todo o seu tempo às mídias sociais pela agência Arigó, que tem como seu sócio o seu marido Diogo. Diogão. Em 2022, fez parte da equipe que integrou a administração das redes sociais do Volta Redondense, Eliezer, durante a participação no BBB 22. Atualmente é uma das responsáveis pela administração e estratégias do ex-BBB nas redes sociais, que contam com mais de 4 milhões de seguidores. Além disso, ela faz parte da equipe de redes sociais da VTube e da BabyTube. E, além disso, ela ocupa o cargo de minha melhor amiga. Priscila! Olá! Agora é o momento que eu não vou falar nada, vou ficar aqui e deixar vocês conversarem, porque, Ficou com ciúme. É a panelinha dela, entendeu? Então deixa. Mas não, vamos lá, Vamos bater um papo. Você tem uma trajetória aí muito legal. Bom, primeiramente agradecer o convite, É um prazer estar aqui com vocês, duas pessoas, assim, maravilhosas, não só como ser humano, mas como empresárias, profissionais. Então, assim, é um prazer mesmo esse convite e estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Isso aí, Pri. Então, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente do início, De onde veio. Sua mãe é psicóloga, terapeuta. A minha mãe, na verdade, ela é formada em administração. Minha mãe é formada em administração, trabalhou muitos anos com política também, na prefeitura daqui de Volta Redonda. E depois dos 50 anos, ela resolveu mudar de carreira. Ah, foi recente, Foi recente, a minha mãe. E aí ela começou a entrar por esse lado de terapias integrativas, Ela fez a faculdade de parapsicologia, minha mãe é terapeuta. E eu falo que, assim, além de mãe, melhor amiga, terapeuta das pessoas e minha também, Ajuda muito, em casa, E minha mãe é uma grande... Eu não gosto muito nem de falar muito nisso, porque a gente fica emotiva, Mas a minha mãe é a minha maior fonte de inspiração, assim, como profissional, Eu acho que o currículo grande é justamente nesse intuito, assim, de vamos nos renovar, vamos estar sempre recomeçando. Não parar Nunca. E minha mãe é a minha maior fonte disso, assim, De estar sempre ali em busca do que ela quer, do que ela gosta. Se não deu certo uma coisa, vamos tentar outra, vamos estar sempre recomeçando. Então, isso é muito legal. Minha mãe é a maior fonte de inspiração. E de onde veio a ideia da publicidade e propaganda? Então, na verdade, a publicidade e propaganda, ela nunca foi um sonho pra mim, assim, Eu tinha o sonho, aquela coisa de pequenininha. O que você quer ser quando crescer e tal? Eu sempre falava que eu ia ser dentista. Eu adorava, não sei porquê, da onde veio esse sonho. O que você queria ser, Natália? Você lembra? Administradora de empresa. Então a gente tá no caminho. Tá ali, Eu falava que eu queria ser dentista ou bailarina, porque eu fiz muitos anos de balé. Mas aí eu não sei por que veio essa coisa de dentista e tal. Cheguei a passar pra faculdade de odontologia, fiz um período de odontologia. Só que antes disso, eu tinha feito o curso técnico de publicidade. E aí, assim, eu ia pras aulas com aquilo martelando na minha cabeça, assim, sabe? Gente, eu queria estar aqui, mas eu queria estar ouvindo sobre aqui. Público, preço, não tinha, sabe? Eu não conseguia me conectar com a odontologia. E aí, um belo dia, eu falei com a minha mãe, falei, mãe... Ela tava me levando, eu lembro como se fosse hoje, ela tava me levando pra faculdade, e aí eu pegando carona com ela, e aí ela tava com uma cara meio triste, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu acho que não é isso que eu quero. E ela falou, mas... Aí eu lembro que ela parou, assim, o carro no estacionamento, no acostamento, e falou, como assim, não é isso que você quer? Você tá um período. Eu falei, mãe, mas eu gostei tanto de fazer publicidade, mas a gente não tinha aquele conhecimento ainda,
vamos dizer, há 15 anos atrás, a publicidade... Isso acabou ficando mais evidente, assim, recentemente. Exato, né? Veio o boom das redes sociais, da internet. Antigamente era o jornal, era a rádio, né? Os meios ainda eram muito limitados. Mas eu não tinha muito, assim, conhecimento do que fazia a publicidade, a comunicação. Apesar de ter feito técnico, a gente tem aquele leve, né, conhecimento de agência e tudo, mas não tinha ainda muito esse conhecimento. E você já trabalhava em alguma coisa? Não, eu nunca tinha trabalhado. E aí, ela falou, olha, então você vai pra casa, pensa o que você quer da vida, né? E vamos seguir em frente. Se não é isso que você quer, vamos fazer o que você quer. E aí, eu saí da odontologia e fui fazer comunicação. Minha turma foi a primeira turma de comunicação da FOA, né? Não, na verdade, não tinha na época. Já tinha da UBM? Já tinha da UBM, isso, já tinha da UBM, mas ainda não tinha da FOA. E aí, quando abriu da FOA, eu falei, me interessou, fui lá. E aí, fiz, né, comunicação. Na minha época, hoje em dia, eu acho que até é dividido, é publicidade e jornalismo. Na minha época, era comunicação social com habilitação em publicidade. E depois dividiam as turmas, né? E aí, acaba que a gente faz um pouquinho de cada ali no comecinho. E aí, depois que eu fui pra publicidade. E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de falar, né? Eu sempre fui muito comunicativa. Eu sempre fui uma criança muito comunicativa, uma criança muito criativa. A gente brinca muito assim, que eu inventava, minhas amigas odiavam, porque às vezes a gente tinha que apresentar um trabalho que podia ser só um cartaz. E eu fazia um teatro, sabe? Nossa. Eu queria fazer teatro. Né? A cara dela enquanto a gente tava assim se escondendo, né? Eu adorava. Minhas amigas falam até hoje, elas falam, gente, a gente ia na onda da Priscila, e assim, eu fazia teatro, aí eu botava minha mãe pra filmar, sabe, fazia cenário, então assim, eu sempre fui uma criança muito criativa. E aí, eu falava, cara, é isso, sabe? Quando eu me encontrei ali na comunicação, eu falei, cara, é isso, né? A minha essência, eu gosto de conversar, eu gosto de trabalhar com o público. E aí, foi onde eu comecei a, de fato, gostar da comunicação e trabalhar com publicidade. Cara, e é tão gostoso você fazer uma coisa que você se identifica mesmo. Você vê que desde criança era isso. É isso. Eu lembro de mim brincando com papel, eu pedi pro meu pai trazer rascunho da empresa que ele trabalhava. Aí ele trazia aquelas caixas de papel, gente. Eu lembro da minha emoção de ver ele chegando com um monte de papel. E eu sentava na mesa, criancinha, e pegava... Aí falava que era escritório, né? Tô trabalhando de escritório. Aí ficava ali, a gente se achava, né? Aí um dia ele me levou na empresa que ele trabalhava. Aí eu cheguei lá, olhei aquele monte de mesa. Não tinha computador na época, era máquina de escrever, né? Nas mesas, mas tudo arrumadinho. Eu olhei aquilo, eu criança, eu olhei aquilo e falei, é isso. Quero fazer isso aí. Só que eu achava que era advogado, né? Eu cresci com aquele negócio de advogado na cabeça. E aí depois acabei parando na contabilidade. Mas, assim, é gostoso demais você ver que é uma coisa que já vem. Sim. Por isso que é legal observar a criança, né? Exato. Agora, né, nessa fase também, mãe, aí a gente começa a ler, a entender mais, né? E aí a gente começa a observar, de fato, as crianças que estão à volta, né? Você fala, cara, não tem jeito, aquela criança, ele vai pra humanas. Porque você vê que, né, tem aquela coisa do criativo, da arte, de criar, e tem outras não, que são mais, né, você vai vendo o dom ali mesmo, né? Então, de cada um. O Diogo brinca muito lá em casa que, assim, a gente fala assim, né? Quando a criança, ela tem dificuldade em português, em matemática, ou é muito boa em português e matemática, né? O que as mães hoje em dia fazem? Ah, não, é ruim em matemática, vou colocar no reforço de matemática. E não é, né? Era pra ser o contrário. Ah, não, é muito boa em português? Pô, eu vou colocar ela no reforço de português, que na verdade é pra lapidar aquele talento ali, né? Então, assim, eu acho que... E eu acho que isso lá em casa veio muito, assim... As pessoas sempre deixaram eu muito livre pra criar, assim. Claro que tudo dentro do limite. Mas, assim, eu sempre brinquei muito. Eu sempre usei muito a minha criatividade como criança. Eu assim. acho que muita gente foi podada antigamente dos seus talentos porque a gente não tinha esse olhar. E bem isso que você falou, assim, se dedicar, dar atenção no que a pessoa tem mais habilidade, né? Do que a criança tem mais habilidade. A gente sempre fez o contrário. Então, assim, a gente deve ter perdido muito talento por aí, que a pessoa era muito boa pra fazer uma coisa, mas não...
Tem que fazer outra coisa. Com certeza. Então é legal dar essa liberdade, né? Ver qual que é o lado ali que já tá indo, porque dá pra perceber mesmo, que é uma coisa que vem mesmo de berço. Com certeza. E o mercado de trabalho, como é que foi começar a trabalhar nessa área? Então, eu comecei... Aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, né, de comunicação, surgiu a primeira oportunidade de eu fazer o estágio na FOA, no marketing da FOA. Que a gente tinha que dar um jeito também ali pra ajudar na faculdade. E aí, a gente, na verdade, o meu salário era a bolsa, né? Então, eu recebi uma porcentagem de bolsa. E aí, eu falei, não, ótimo, é isso. Eu já gostava daquilo, já tava ali dentro da faculdade ainda. E ter a experiência, né? E aí, comecei a fazer estágio no marketing da FOA. A gente ia pra empresas, né? Pra fazer a divulgação dos cursos, a gente fazia dinâmica, então tinha que ter também essa coisa assim, não podia ter muita vergonha, porque a gente ia nas escolas, né, as crianças não, né, os adolescentes que estavam pra prestar vestibular, a gente fazia dinâmica no recreio, com as crianças e tudo. Então eu comecei, minha primeira experiência profissional na comunicação foi o meu estágio na FOA, no marketing da FOA. E aí, eu estudando com uma amiga, a Gabi, que hoje também tem uma agência, ela me falou, Pri, ela trabalhava já na Open, e ela falou, olha, vai abrir uma vaga de estágio lá, né, você gosta muito dessas coisas também de evento, sempre gostou e tal, por que você não vai? Eu falei, beleza, aí fui lá, me candidatei, passei, e aí fiquei praticamente uns 5 anos nessa área, e logo depois eles me contrataram, e aí eu fiquei lá como funcionária da Open praticamente uns 5 anos, comecei a trabalhar, né, efetivo, com grandes produções, né, de shows e tudo. Era bacana. Era muito, assim, era muito cansativo. Imagino. Mas era muito divertido, assim. As pessoas que trabalhavam comigo, né, são pessoas que eu levo até hoje pra vida. Ale, Giltim, Pecinha, né. É uma galera que até hoje trabalha com evento aqui na cidade, na região. Então, assim, era muito divertido. E assim, mas a gente aprendia, mas a gente passava muito perrengue. Imagino. Era muito perrengue, assim. Já passei por muitas coisas. Já fui mordida por fã. Nossa, assim, gente. Era desse nível, assim, já fui mordida por fã. Eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu já tive filho. Eu sou filha da Priscila, eu quero entrar no camarim. Nossa. As pessoas falavam que era filho, pai, parente, tudo pra entrar lá no camarim. Porque a gente tinha acesso, né, aos artistas e tal. E era muito legal, assim, né, a gente conhecer esse outro lado, assim. Porque, na verdade, a gente vê que é todo mundo... Normal, mesma todo coisa, mundo normal, né? são seres Mas humanos. tinha umas exigências meio doidas? Tinha umas exigências meio doidas, assim, de não sei quantas mil toalhas brancas que tinha que ter, né? O que eles têm com toalha branca, eu não sei. Era uma coisa de toalha, isso. assim, e tinha que ser branca, né? E aí... Então, assim, aí algumas bebidas, algumas coisas, assim, bem específicas que às vezes nem tinha aqui, a gente tinha que mandar comprar pra poder vir, sabe? Tinha umas coisas bem aleatórias. Bem aleatórias, Quando a gente estiver nesse nível que o nosso podcast estiver nacional, assim, igual a Giovana e a Fernanda, a gente vai querer toalha branca. Não sei porquê não, mas eu quero toalha branca. Umas marcas de japa, assim, aí vocês me chamam, tá? E aí, como é que você saiu disso e foi pro digital? Então, aí logo depois eu, né, saí pra Open, trabalhei na Open, fui pra ProSom também, né, trabalhei na ProSom há alguns anos como evento, e aí logo depois eu tive a oportunidade de entrar na Ceplan. Quando eu entrei na Ceplan, né, minha mãe conhecia o Maurinho, né, e aí a gente, quando surgiu essa oportunidade de eu entrar lá na Ceplan, na verdade não tinha muito o meio digital, na época era o Orkut, né? Você lembra do que era Orkut. Você é da época do Orkut, você tá velha. Quem tá assistindo aí dessa época vai lembrar. Orkut. Eu não lembro. Tava começando o Facebook. Não sei se vocês lembram, o Facebook na época, pra entrar, você tinha que ser convidado. Era. Né? Não era assim hoje em dia. Tinha que mandar um convitinho. Então era uma coisa toda assim. As pessoas queriam fazer parte do Facebook. E aí, quando eu entrei na Ceplan, não tinha, né, essa parte do digital. Mas eu sempre, quando eu trabalhei na Open, a gente já tinha o Orkut, né? E o Alexandre sempre foi uma pessoa muito além, assim. Ele falava, Pri, tem que ser visto. E a gente tem que criar essa relação com o público, com os fãs. Então a gente sempre já tinha essa visão de fazer sorteios, né? De ingresso, de botar no camarim. Então, assim, eu já comecei a entender que ali a gente tinha que começar a criar uma conexão com o público, né?
Que não adianta simplesmente a empresa fazer panfletagem ou tá ali na televisão e tal. Que realmente tem que ser, né? Pra gente tem que ser... quem quer ser visto, né? Pra ser lembrado, você tem que ser visto. Então, quando eu comecei, não tinha muito isso. E aí eu falei com o Mauro, vamos criar um Facebook pra Ceplan. Como assim a Ceplan não tem um Facebook? Na época já tinha algumas construções, né? A Ceplan já tinha alguns empreendimentos entregues. E aí eu falei, não, a gente tem que divulgar, você vai conseguir vender mais e tal. E aí comecei a trabalhar lá. E aí, logo depois, começou esse boom, né, do Facebook, Twitter, enfim, as outras redes sociais, Instagram. E aí, foi onde, de fato, eu comecei a me especializar mais nesse meio digital, né? Pra poder ter uma base de conhecimento, né? Pra poder passar pras pessoas e tal. E aí, foi onde eu comecei a entender, de fato, essa conexão, assim, Você chegou a estudar um pouco mais sobre essa parte? Sim, fiz alguns cursos no meio digital. E aí, foi onde eu comecei, de fato, a ter essa visão, né? E aí, logo depois, quando eu saí da Ceplan, eu ainda trabalhei um pouco no correspondente bancário, né? Com a Nívia. E aí, logo depois, eu falei, ai, cansei. Aí veio pandemia, sabe? Eu falei, não... Eu tava, assim, precisando... Acho que foi na fase que todo mundo tava precisando um pouco se desconectar, né? E aí eu falei, não, eu preciso me desconectar. E aí comecei a ajudar minha mãe na área de terapia. Comecei a me... Deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um curso de terapia também. Bem good vibes. vibes. Passei por essa fase good vibes. E aí comecei a fazer um curso de terapias integrativas. Mas você era também. bem baladeira, não é? Eu era sim. Eu só não continuo sendo porque hoje eu tenho uma filha de 8 meses. Mas depois volta. Mas eu gosto. E aí, quando eu dei essa pausa, assim, né, pra poder entender o que de fato tava acontecendo ali, pandemia e tudo mais, foi onde, de fato, eu entendi o meu propósito, né, assim, que era, de fato, trabalhar com comunicação, de trabalhar com publicidade, mas trabalhar pra mim. Pra você. Né, e aí foi onde eu comecei a elaborar o meu projeto, né, pra poder abrir a Arigó. E aí, logo depois, eu já tinha algumas pessoas que procuravam, né? Depois passou a pandemia e começou as pessoas a me procurarem. Olha, Pri, você faz isso? E eu falei, não, ainda não tô. Eu não tava, né? Na verdade, a gente fica se sentindo um pouco insegura ali, né? E eu passava os clientes para outras pessoas. Não, eu não trabalho com isso, e passava para frente. E aí, logo depois, veio a oportunidade do Diogo também, que ele saiu do trabalho dele. Vocês já namoravam? A gente já está nessa fase, nós já estávamos casados. O Diogo fez publicidade na FOA também, mas a gente não se conheceu lá, por incrível que pareça. Se conheceram depois. Se conheceu depois. E aí, ele já tinha formação em publicidade também, em comunicação, já tinha feito pós, já tinha essa experiência de trabalhar em agência em outros lugares. E aí, eu abri a Arigó, e aí, logo depois, né, ele tornou meu sócio. E hoje a gente tá aí com alguns clientes. Como é que é ser sócia do marido? Olha... Porque eu vou falar pra você, porque assim, dizem que a rede social, ela engana. Então, a mensagem que vocês passam na rede social, o Diogo tá ali, assim, vocês têm uma sintonia maravilhosa. Então, eu acho que é mentira. Ó, eu vou ser muito sincera. Às vezes, a gente tem uns arranca-rabos, assim, mas... É muito raro. Eu acho que a gente chegou numa fase de que, assim, a gente já se conhece tanto. É legal, de né? que, às vezes, eu só de eu olhar pra ele, ele já sabe o que eu quero. Não, ou às vezes... transmitem isso Às vezes, quando a gente tá numa reunião, é muito engraçado que a gente sai de uma reunião e a gente fala assim, cara... Tipo assim... A gente não ensaiou nada pra sair do jeito que saiu ali, e já né? Tem aquela Lógico sintonia. que a gente vai com um planejamento, com uma organização. Mas, assim, sai muito melhor do que a gente planeja. Porque tem uma sintonia Conexão, ali já, né? É uma conexão. Vocês separam as responsabilidades? Sim, a gente tem alguns clientes que, na verdade, a gente acaba fazendo algumas coisas em conjunto. Mas eu tenho algumas responsabilidades diferentes da dele, né? Igual essa parte de atendimento. Às vezes eu fico com alguns clientes no atendimento, ele fica mais, né? A gente tem... Mas assim, nunca foi muito combinado. Vai acontecendo, sabe? E a gente vai se identificando mais, assim, né? Às vezes eu me identifico mais com algum cliente nessa questão de atendimento. É pela aptidão de cada um, Exato, né? Isso Até pelo jeito também do cliente, né? Às vezes o cliente gosta de conversar mais e às vezes eu sou mais comunicativa. Então, acaba que eu fico às vezes mais com algum cliente. Às vezes um cliente é mais objetivo, mas então, como o Diogo tem mais esse perfil, né? Mais objetivo, então o Diogo...
a gente vai se lapidando ali no dia a dia, isso é que é o né? melhor, né? É ótimo. Tanto serve pro casamento quanto na sociedade, que é um casamento também. E assim, a gente, graças a Deus, consegue separar bem, assim, sabe? O que é casamento, o que é trabalho. De vez em quando dá vontade de jogar pela escada. Muita, de jogar né? pela escada, mas... Se não desse, aí que eu ia falar que tem uma coisa errada. Mas graças a Deus, assim, a gente consegue ter uma sintonia muito boa no trabalho e deixar de lado, às vezes, né? Porque às vezes tem alguma coisa ali no casamento, no dia a dia, que você tá estressado, que você não quer ver, mas na hora que tem que trabalhar, a gente profissionalmente senta ali é outra coisa. Vira uma chavinha e vice-versa, né? Às exatamente. vezes você tem um dia de trabalho horrível, tem que virar a chave virar ali pra a chave, parte pessoal. Exatamente. Então a gente consegue conciliar bem essa questão, assim. O que você viu, assim, que teve de aprendizado do período que você estava trabalhando para outras pessoas, que você trouxe agora para a sua agência? Ju, vou ser muito sincera. Eu acho que a liberdade, né, de poder fazer o seu horário, isso é ótimo. Uhum. Mas o que mais me fez aprender, assim, é que a gente... Eu acho que é a gente... Um pelo outro, sabe? Assim, não existe ninguém, não existe trabalho sozinho, né? Então, assim, por mais que você esteja ali trabalhando para outra pessoa, ou você esteja trabalhando para você, eu acho que a dedicação é a mesma, né? Eu acho que, assim, não adianta você, porque eu tô trabalhando mais... Às vezes as pessoas falam, trabalho em casa. Vocês que têm, né, o home office, sabe que às vezes a gente acaba trabalhando muito mais do que se a gente estivesse trabalhando, batendo um cartão ali, de 8 às 18. Então, assim, eu acho que o meu maior aprendizado é esse, assim, sabe? É disciplina e dedicação, né? Pro que a gente faz, independente se você tá trabalhando pra você ou se você tá trabalhando prestando serviço pra outra pessoa, né? A dedicação tem que ser a mesma. Exatamente. Pri, então vamos lá. Conta pra gente como é que foi aí a experiência de participar com o Eli no BBB. Foi assim... Eu acho que foi a experiência mais louca da minha vida, assim, sabe? Profissionalmente falando. Quando eu recebi o convite, né, o Eli tava em Maldivas. E aí ele mandou mensagem. Eu não conhecia o Eli. Viaja pouco, inclusive. Viaja pouco. Gosta pouco de viajar. E aí eu recebi o convite através de uma amiga em comum, a Fê, né? E aí ela falava assim, não, porque tem uma pessoa que vai entrar no Big Brother, não sei o quê. E eu sempre gostei de Big Brother. Na verdade, a minha experiência como Big Brother é desde o começo, né? Eu tenho uma... lá em casa, a gente brinca que, assim, minha avó, minha tia, a gente sempre gostou muito de reality show. Uhum. Então, assim, lá em casa... Tá assistindo ainda? Tô assistindo. Agora, né, com uma nenenzinha, mas o que eu consigo ali, enquanto eu tô dando mamar, eu boto no Globoplay um fonezinho de leve e vou assistir. Mas, assim, eu sempre gostei de reality shows e o Big Brother em si, eu acho que, assim... olhando profissionalmente, eu acho que é uma experiência incrível, porque, na verdade, é você colocar... Na época eram 12, né? Agora são 20 e poucos seres humanos de criações diferentes, totalmente de estados diferentes, culturas diferentes, para conviver 24 horas num lugar que você não pode ter contato com o mundo externo. Relação humana o tempo todo. Relação humana o tempo todo. Então, assim, eu sempre gostei muito de analisar essa parte comportamental, né? Das pessoas ali, como que as pessoas se comportam. E no começo não tinha muito isso, assim, porque eles falam que era o BBB raiz, né? Que não essa coisa de cancelamento que veio depois. Mas eu sempre gostei muito. E aí ela sempre falava, tem uma pessoa que tá no Big Brother. E eu ficava tentando adivinhar quem é. Aí quando ela comentou, né, com ele, falou, olha, tem uma amiga que trabalha com comunicação e gosta muito de Big Brother. E pra compor a equipe dele ali, ele já tava com algumas pessoas, né, da área, que foram todos amigos do Eli, né? E todos na área de comunicação, já tinham uma experiência. Mas assim, poucos tinham assistido o Big Brother. E aí... Você é que tinha mais experiência. Eu era viciada. Então, eu sabia das dinâmicas, né? Igual, por exemplo, tipo, vamos deixar uns vídeos gravados antes, vamos deixar um material gravado antes. Mas, assim, o quê? Porque as pessoas não tinham assistido o Big Brother antes. Então, assim, vamos deixar uma vinheta pra se for líder. Na verdade, tem quantas oportunidades de ser líder? 12. Então, vamos deixar 12, porque vai que, né? Acabou que, coitadinho, foi só um. E mesmo assim, teve que botar uma cabeça de polvo, né? Na cara dele. Então, assim, eu tinha mais ou menos esse conhecimento do Big Brother, das ações que poderiam ser feitas lá e o que a gente poderia deixar de estratégia
feita aqui fora, né? Ah, legal, isso ajuda. Isso foi muito legal. E aí, assim, acompanhei todo esse processo de criação, né? As pessoas que estavam envolvidas. E aí eu fiquei ali na parte do Instagram, na parte de redes sociais do Eli, né? E assim, foi muito louco, porque assim, no começo a gente não tinha noção de como seria, né? A gente falava, vai ser louco, mas quando você tá dentro, você fala assim, caraca. É muito mais louco. É muito mais louco. Ó, o Diogo não deixa eu mentir. Eu tomava banho com meu celular, assim, no negocinho do shampoo, pra assistir, porque assim, você tem que ficar 24 horas ligada, assim. No começo a gente não entendia. Porque tudo é muito rápido. Tudo Se é muito acontece alguma rápido. coisa, já tá na internet. Exatamente. Tudo é muito rápido. Então, assim, você tem que estar ligada ali, porque se acontecer alguma coisa, você já... E assim, a gente tinha uma equipe de captação também, né? Então, assim, eu preciso desse momento tal, aconteceu isso. Então, pra você pedir, você tinha que estar assistindo, né? E pra poder subir nas redes sociais, pra poder escrever. E assim, cria texto, edita vídeo. Era tudo muito rápido. Então a gente ficava nessa dinâmica, assim, o tempo todo, até que depois a gente começou a entender que dava pra gente começar a dormir e revezar, assim, não, você fica agora um pouquinho que eu vou dormir. Porque no começo não, no começo a gente simplesmente não dormia, assim, sabe? Era 24 horas acompanhando. Quando tinha festa, principalmente... Nossa, é cansativo, né? Quando tinha festa, a gente ficava assim, pelo amor de Deus, Eliezer, vai dormir. E nem dormindo a gente tinha muita paz, né? E aí, assim, foi uma experiência muito, muito legal, sabe? Assim, as pessoas às vezes perguntam, você pegaria outro? Eu ia te perguntar. Eu não sei, sabe? Eu acho que, assim, foi uma experiência muito legal. Mas como a gente já, assim, como eu participei da equipe dele que conhecia o Eliezer, é diferente, né? Você pegar uma pessoa que você conhece, você falar por ela ali, porque na verdade quando você tá usando as redes sociais de uma pessoa, você tá falando ali por ela, apesar de que hoje todo mundo sabe que tem essa coisa do ADM, né? Do administrador e tal, mas a sua palavra final ali é a do participante, né? Então, assim, é muita responsabilidade. Então, quando você conhece a pessoa e a pessoa te dá total confiança pra você falar, olha, né, igual ele entrou, ele falou, olha, eu confio plenamente no que vocês vão fazer aqui, porque vocês são meus amigos e vocês sabem como eu agiria, né? Então, assim... Você já conhecia o estilo dele, já sabia que ele era uma pessoa que gosta de viajar, já era outra coisa. Eu já conheci ele de outros trabalhos, assim, né? Porque o Eli também é da área de comunicação. Sim. E aqui Volta Redonda todo mundo se conhece. Acaba que todo mundo se conhece, principalmente nessa área, né? Você acaba fazendo um serviço pra outro ali. Então a gente tinha muitos amigos em comuns. Eu já segui o Eli, os trabalhos que ele tinha feito, né? Aqui na região. Então, eu já conhecia um pouco dele ali. E aí, assim, com os amigos é muito mais fácil, né? Porque você fala, olha... Até às vezes... Né, a gente no começo, ele tava confinado e a gente tava com as redes sociais dele, a gente tava com o Instagram dele. Então a gente conversava com as pessoas achando que era o Eliezer, mas na verdade já era a gente que tava conversando, porque ele tava confinado e ninguém sabia. Olha só, quanto tempo antes que fica confinado? Na época dele, eu acho que foi mais ou menos uns 15 dias. Nossa, é bastante tempo. É, bastante tempo. Eu achei que era ali uns 4, 5 dias antes. Não, que era só semana. Não, acho que ele ficou assim umas 2 semanas no hotel e tal, uns 10 dias mais ou menos, acredito. E aí já tá sem celular, sem nada, né? Sem nada. E assim, ficou tudo pra trás, né? O celular. E ele ficou, assim, o legal pra vocês, cansativo, né? Mas o legal pra vocês é que ele ficou bastante tempo, né? Sim, ficou praticamente o programa todo, né? Porque são 3 meses dele, acho que foram 100 dias, se eu não me engano. Olha só. E ele ficou em quarto, que na verdade o quarto saiu 2 semanas antes da final. É verdade. Então foi praticamente... Isso porque o bicho era azarento. Né? Porque se não fosse, ele tinha ganhado. Já tinha que ser. Teve alguma coisa que ele quase ficou pra final mesmo, né? Ele, coitado, ele não ganhava nada. Ele não ganhava prova nenhuma, mas não, era assim, era muito engraçado, porque... A gente tinha o nosso grupo lá, né, das redes sociais, dos ADMs, e a gente tinha até um áudio que toda a prova dele a gente mandava, cara, ele é muito ruim, assim, sabe? Tipo, meu Deus, não tem como torcer pro Eliezer, sabe? A gente já fica... Ele até conta nas entrevistas que ele vai, né, que ele tem um astrólogo, que o astrólogo falou, olha, você vai ficar até o final. Assim, que você não vai ganhar, mas você vai ficar até o final, que é o astrólogo dele, que é o João, que hoje o João também é meu astrólogo, né? E aí a gente ficava assim, não, gente, fé no João. O João falou que é até o final. Então, assim, todas as provas, os paredões que ele ia, a gente falava, não, ele não vai sair não, fé no João, que o João falou que ele vai ficar até o final. E foi ficando. E foi ficando, e chegou no quarto.
E assim, Deve hoje... ter sido um aprendizado muito grande pra vocês, muito, né? muito. E aí, em todas as questões, assim, né? Até em questão de rede social, porque você tem que ser muito rápido, né? Então, eu falo que hoje, assim, eu continuo nessa jornada, né? E, assim, tem que ser muito rápido, né? Tem que estar atento. Tudo, hoje em né? dia, a gente tá vendo essas questões de viralizar. E, assim, a gente vê hoje que o Big Brother é isso, né? Tipo, aconteceu uma briga aqui, aconteceu uma briga ontem à noite, hoje de manhã já tinha O Brasil inteiro tá falando. um monte de meme, um monte de gente recriando a cena. Então, assim, se você... Tem que ser instantâneo. Exato, tem que ser instantâneo. Senão perde o time, já Exato, e aí não adianta você postar um negócio daqui a 2 dias, o pessoal já esqueceu. Não faz mais o menor diferença. Já é sentido. outra história, já é outra coisa. Vocês estão brincando que ele foi azarado nas provas, mas por fim ele foi muito sortudo, né? Acabou conquistando ali além de ter ficado até o final, ficar conhecido no Brasil todo. Conquistou ali a VTube, agora eles estão lá com a filhinha e tem uma história bacana e você continua trabalhando com eles, né? Sim, hoje a gente atende o Eli, atende a Vi e o BabyTube, né? Que depois eles lançaram a marca deles, né? A família Tube. E aí a gente atende também o BabyTube e é muito legal, né? Assim, porque eu continuo com essa relação, né? Hoje... Antes eu não conhecia o Eli, mas acabou que hoje, assim, a gente tem esse vínculo, né, de amizade, a gente tem uma relação bem legal. E é muito legal, assim, ver ele prosperando, né, com a família dele. Eu falo que na verdade, pra mim, ele foi o maior vencedor, né? Independente de amizade ou não, mas assim, eu acho que o propósito dele, né, ele fala muito disso nas entrevistas também, que ele não entendia o porquê dele estar ali, né, no Big Brother. E aí, quando a Vi engravidou, ele falou que ali caiu uma ficha que, assim, ele entendeu o propósito dele ter entrado, porque talvez se ele não tivesse entrado, ele jamais teria conhecido a Vi e jamais teria formado a família dele hoje, né? Então, isso é muito legal ver ele prosperando. E é visível, né, nele, essa questão de ter virado pai, como é que muda, né? Muito. É uma outra pessoa. Agora... Os dois, na verdade. Os dois. Ela também era muito baladeira, né, e acabou transformando era um eles. casal bem apocalíptico, a gente brinca. E é daí que vem minha próxima pergunta, porque você também tá passando por essa experiência. Sim. E como que isso muda a gente, né? Muda muito, Conta um pouquinho aí dessa jornada agora de mãe. Eu acho que vira uma chavinha, né, pra qualquer pessoa. Quando ele engravidou, na verdade, eu contei pra ele, foi praticamente junto, né, assim, a diferença é de 1 mês. Então, quando eu contei pra ele que eu tava grávida, ele já sabia da Vi, mas ele ainda não tinha contado. E aí, logo depois, ele contou e a gente, né, acabou que compartilhou bastante essa jornada, assim, da gravidez, da gestação. Então, foi muito legal também, porque, né, apesar de estar ali atendendo ele, então tinha coisas também que ele entendia, né, por eu estar passando junto, né. E eu brinco que, assim, eu trabalhei até o meu último momento, assim, né. Graças a Deus eu tive uma gestação bem tranquila, não passei mal, não fiquei enjoada, nem nada disso. E aí, momentos antes de eu entrar pra sala de parto, eu tava ali e ele assim, Pri, pelo amor de Deus, mulher, você vai parir. E eu, não, Eli, mas eu tô aqui de boa, esperando. Eu tô aqui esperando pra ser chamada. E eu não tava fazendo nada, eu tava querendo era ocupar a minha cabeça, né? Então, eu trabalhei até o último momento. E depois que eu saí da sala de parto, eu tava ali e tal, e aí eu falei, eu preciso pegar meu celular pra ver como é que estão as coisas. A cabeça ainda não tinha desligado, ainda não tinha caído a ficha, né? Mas assim, vira uma chave, né? Hoje eu falo que eu sou outra pessoa, assim. É muito estranho a gente olhar pra trás e ver, porque é uma outra pessoa, né? Você fala, cara, é uma outra pessoa, e você renasce pra poder maternar e empreender junto, né? Era uma das perguntas que eu ia te fazer, era isso. Como é que né, ser mãe e empreender, porque, na verdade, eu não tenho licença maternidade. Eu não tive esses 6 meses de pausa, como, né? Não teve. Então, assim, hoje, graças a Deus, na verdade, quando a gente planejou, né, pra engravidar, e quando eu planejei abrir Arigó, já estava nos meus planos, né, engravidar. E assim, eu fui traçando minhas metas. Quando eu for mãe, eu quero trabalhar de casa, eu quero
ter a minha agência. E foi as coisas... Você já tinha feito um Eu planejamento? já tinha feito um planejamento das coisas acontecerem. E foi tranquilo seguir esse planejamento? Não, nem um pouco, porque a gente topa o tempo todo com os desafios do mercado, né? E aí tem hora que você fala, cara, eu vou desistir. E aí, às vezes, você tá tem com... vontade, já teve vontade de desistir? Muitas vezes. Estranho, Porque, né, porque... As pessoas, por que as pessoas vêm aqui e falam que já teve vontade de desistir? Eu já. não entendo. né? Hoje, Hoje, eu tô aqui o dia eu inteiro. tô aqui o dia inteiro, ainda não olhei os problemas aqui no celular, mas daqui a pouco. Mas Talvez. assim, é muito, porque a gente fala, cara, seria muito mais fácil se eu tivesse ali de 8 às 18, batendo cartão, recebendo meu salarinho. Não desmerecendo quem faz isso, porque a gente sabe que também é uma outra jornada, né? Principalmente, igual agora, mãe, eu vejo muitas amigas que foram mães junto comigo, tendo que sair, deixar e voltar ao trabalho. Então, assim, eu falo que tem sempre um difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil, Exatamente. né? Então, assim, lá atrás eu escolhi esse meu difícil, que é não ter licença maternidade, é conseguir trabalhar, às vezes, com criança chorando e precisando de você. Então, assim, hoje eu tenho esse planejamento em relação a isso, porque também tenho o Diogo, né? E tem outras pessoas que auxiliam a gente. Você também. tem uma boa rede de apoio? Tenho. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, né? Minha mãe, principalmente, eu falo que a minha mãe... Acho que não é nem rede de... O nome não seria nem rede de apoio, né? Porque a rede dela, assim, o apoio dela é muito presente. Então, é uma não rede um de apoio. sustentação. Exatamente essa palavra, sustentação, não é nem apoio. Porque, assim, eu fui planejando a viver o que eu tô vivendo hoje, sabendo que esse ia ser meu difícil. Mas, assim, o que a gente sempre fala, é eu equilibrar os pratos ali, né? Pra poder que conseguir... só a mulher consegue. Não vou generalizar, né? Mas a maioria das vezes é a mulher que consegue, a gente tem que se vangloriar mesmo. Porque, assim, é só a mulher que consegue. Porque é muito difícil essa coisa do dona de casa, mãe, empresária, né? Você conseguir conciliar esposa. Ontem saiu no jornal, no Diário do Vale, uma publicação nossa que a gente estava falando disso. Eu né? vi. Da mulher que tem que dar conta de tudo. E a gente... Acaba que a mulher é muito controladora mesmo. Ela quer... A gente estava falando agora há pouco, né? Marca o médico pro marido. Exato. Né? E é muito engraçado porque tem hora, por exemplo, eu tô, sei lá, numa reunião, a gente se arruma, vai toda chique, tem uma reunião com o empresário. Aí eu tô lá na reunião com ele, conversando negócios e tal, aí eu vou embora, chego em casa, tô lá no tanque, colocando roupa pra lavar, daqui a pouco tô lavando louça, fazendo almoço, tirando cocô do cachorro, tudo. Assim, Mas legal foi o dia que a gente, com um problema gigantesco no trabalho, ela me mandou um print da tela do celular dela. Aí a filha... Qual que é a senha do meu iCloud? Aí embaixo o marido, qual que é a senha do Disney Plus? Aí a galera falou assim, olha o nível, pelo amor de Deus, eu tô aqui quase dando um surto e os dois pediram senha das coisas. Então assim, pra você ver que a gente realmente tem que dar conta de tudo. Tudo, casa, tudo. marido, filho, cachorro, e amigo. Tão aleatório que tem hora que eu falo assim, gente, não é possível que toda mulher é assim, porque é muito aleatório. A gente tem esse quê de controle, né? De ter o controle. E eu falava, a gente até num bate-papo que a gente teve antes, e eu falava que ia ser meu maior desafio, porque assim, depois que a gente vira mãe, a gente perde o controle, literalmente, da nossa vida, né? Então, assim, você não tem horário mais pra fazer reunião, você não tem horário pra atender cliente, é a hora que dá, você não tem horário pra trabalhar, né? Então, assim, tem hora pra tomar banho, pra comer. Não, é a hora que dá e se der, que bom que deu, porque às vezes não dá, né? Então, assim, conciliar a maternidade com o trabalho, eu ainda tô nesse processo, mas assim, o meu difícil, né? Mas eu planejei passar por isso. Então, assim, eu tenho essa minha rede de sustentação, né? Que eu falo que pai não é rede de apoio, é pai. Mas é uma rede de apoio na questão do trabalho, né? Porque hoje é meu sócio. Então, assim, eu tenho pra onde correr. De repente, eu não consigo atender um cliente ali. Ele pode ir o Diogo pra você. consegue, né? Então, assim, a gente consegue se planejar dentro das nossas limitações que hoje a gente tem, né? E assim, a vida vai seguindo, né? A gente vai aprendendo aos poucos, né? Ela tá com 8 meses, então assim... Ainda tem muita coisa. Exato, então assim, agora que começou... Agora não, né? Tem um tempinho, mas eu falo que os 3 primeiros meses são desafiador, né? Assim, porque na verdade você começa a cair a ficha de que tem um ser humano ali que depende de você o tempo todo. Eu lembro que assim, o desafio que eu falo que pra mim foi mais difícil foi esse começo, ali, o recém-nascido,
É porque é uma pessoa que tá 100% dependendo de você o tempo todo. 24 horas por dia depende de você. Então, por mais que você tenha, igual eu também tive a minha mãe próxima ali me ajudando muito, muito mesmo. Meu marido ajudando, né? Sei lá, levantar de madrugada, ter que ir pro hospital, ele nunca reclamou. Tudo que tinha que fazer comida, ajudar dentro de casa. Eu tive apoio também, mas era dependente de mim. E é muito difícil você estar sozinha hoje, né? Eu vou tomar banho a hora que eu quero, eu vou comer a hora que eu quero, agora eu quero ver uma série, agora eu vou dormir. Você controla os seus horários e faz a sua rotina. Mas quando tem o bebê, não é nada daquilo mais, é outra coisa. Não dá. E assim, eu falo que às vezes o maternar, ele é um pouco... Ele dá um pouco dessa solitude, assim, né? Porque, às vezes, por mais que você, igual você falou, por mais que você tenha uma rede ali, de madrugada você senta ali pra dar mamar e é só você e você, né? Então, assim, muitas vezes a gente se pega, assim, falando, cara, é muito louco. Será que eu vou dar conta, não, né? por várias vezes mandava mensagem, né, de madrugada. Ela me mandava mensagem, nossa, tô aqui aos prantos. Tô desesperada, não tô aguentando mais. E você tem que lidar também com o puerpério, né? Porque você ainda tem... A mulher, ela ainda tem que lidar com os hormônios, né? Então, assim, eu falo muito, assim, com as amigas que estão grávidas, né? Que vão ter neném. Eu falo, gente, é muito importante você ter o conhecimento. Que eu falo que o conhecimento é libertador, né? Então, assim, eu me preparei pra viver isso. Você já sabe que aquilo vai acontecer. Exato. Você sabe que aquilo vai acontecer e que vai passar. E você sabe o porquê que você tá passando. Você fala, eu tô chorando, eu tô triste. Mas vai passar. Mas vai passar e são meus hormônios, né? Às vezes é meu hormônio que tá ali agindo e falando por mim. E aí daqui a 10 minutos você fala, ai, passou, né? Eu lembro que todas as vezes que eu pegava o meu prato de comida, toda vez eu pegava o prato, sentava, ela chorava. Aí eu, toma aqui, dava meu prato, meu marido ia lá, pegava. Aí às vezes ele pegava, ficava ali do meu lado, balançando, ela chorando, e eu tentando comer. E a gente ficava nessa. Cara, teve um dia, na hora que eu peguei o prato, eu sentei, eu lembro até hoje que era a minha comida preferida, arroz, feijão e carne moída, comida que eu mais gosto. Sentei aquele prato, aquela comida fresquinha, na hora que eu peguei o prato, que eu peguei o garfo, ela chorou. Mas eu tava naquele nível, porque cada dia, igual você falou, cada dia a gente tá de um jeito. Eu tava naquele nível, que do jeito que eu tava, eu peguei o prato com a comida e tudo e pá, no chão. Quebrou tudo, prato voou, comida pra todo lado, depois eu mesmo tive que limpar, né? Mas aliviei o estresse. Eu acho que eu fui comer na mesa da minha casa depois dos 3 meses, porque assim, foi os 3 meses, ou o Diogo ou a minha mãe me dando comida, porque eu tava dando, ela mama muito até hoje, então assim, no começo foi muito desafiador isso, sabe? Porque ela mamava demais, ela acordava, mamava. E aí eu não conseguia fazer outra coisa, porque no começo você também tá aprendendo ali a dar mamar, você fica com as 2 mãos ocupadas. Era o Diogo aqui dando comida, eu dando mamar. Eu acho que depois de 3 meses que eu consegui sentar e comer, fazer eu mesmo pegar o garfo e a faca e sentar na mesa e comer uma refeição. Olha só. Porque antes disso eu só comia no quarto, assim, levava comida. Às vezes quando eu tava dormindo, ele comia mesmo no cantinho, na cama. Ou às vezes alguém me dando na boca. Então assim, de fato, você largar o controle. Mas quando tem... Aí eu vou pegar um gancho no que você falou. Quando você tem esse conhecimento e você sabe que você vai passar por isso, fica mais fácil. E aí a gente pode trazer esse gancho tanto para a maternidade quanto porque a gente está falando da vida empresarial. Sim. Porque é a mesma coisa. Quando você entende, por exemplo, que existem altos e baixos numa empresa, que a gente não é uma jornada assim. Né? Vai, volta o tempo todo. Quando você tá lá embaixo, você entende, faz parte. Faz parte. Eu vou subir de novo. Quando eu tô aqui, eu tenho que aprender alguma coisa pra poder subir de novo, mas faz parte. E esse começo também é desafiador, né? Assim como na maternidade, o comecinho da empresa que você... Quando dá mais vontade de desistir, que você fala assim, cara, o que eu fui inventar, né? E aí, depois, quando você vai pegando mais experiência, né? Assim como na maternidade, você fala assim, vai passar, né? E aí você não se estressa tanto mais, você já não fica também mais tão triste, ou, né? Não deixa aquilo afetar mais você, né? Você fala, cara, vai passar, um cliente vai embora, mas daqui a pouco vai vir um outro melhor, né? A gente tem muito disso, assim, né? Às vezes a gente fala, foi, mas vai vir outro, né? Que vai abrir outras portas. E assim, graças a Deus, a gente também tem essa sorte de todos os clientes que passaram por nós até hoje, assim, acabam que às vezes se tornam amigos, né? Então, às vezes não são clientes, mas vira e mexe, às vezes a gente vê alguma coisa, a gente manda dicas, né? A gente acaba criando esse vínculo, assim, de amizade também, né? E isso é muito legal. E nessa questão de equilibrar os pratos aí,
né? Com bebê, com casa, com marido, como é que tá indo? Tá fluindo? Tá fluindo. No começo foi bem desafiador, foi bem tenso, né? Porque apesar de você se planejar e achar que vai ter o controle, você fala, cara, não tem controle de nada, saiu tudo do que eu planejei. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus... É muito difícil pra gente, né? Muito. Que a mulher Muito. perder o controle das coisas, né? Muito. Eu acho que é uma das coisas que mais me desafia também. A Pri sempre fala isso comigo, daqui a pouco já era. Você não tem controle mais e tal. Ela puxa muito a minha orelha com relação a isso. Porque eu sou extremamente Eu sei que a Natália é extremamente controladora em tudo, eu né? quero dar conta de tudo, de cuidar de todo mundo, de saber de tudo. E realmente eu imagino que vai ser uma coisa que vai pegar muito pra mim, né? A questão de perder o controle de tudo. E a gente tem que afrouxar, porque às vezes a gente quer cuidar de tudo, mas às vezes a gente precisa ser cuidada. Né? Então, assim, a gente tem que afrouxar também, né? Deixar ser cuidada, porque é um momento de muita fragilidade, né? Que a mulher tá ali passando. Então, assim, a gente tem que entender que o bebê precisa de cuidados, mas você também precisa, né? E, assim... ter que lidar com essa questão também do autocuidado, né? Porque você precisa manter a sua mente ali, não deixar aqueles pensamentos intrusos vir, né? Pra poder, porque a gente sabe que essa questão do hormônio também mexe muito. Então, assim, eu tinha muito essa frase de vai passar, porque, assim, muitas amigas também compartilharam. Quando eu descobri que tava grávida, Ju, foi aparecendo, né? É igual aquela coisa quando a gente compra um carro e aí de repente você começa a ver vários modelos do mesmo carro. É a mesma coisa. Então, assim, eu fiquei grávida e aí foi aparecendo. Uma grávida aqui, uma grávida aqui. Eu contei 18 grávidas. Nossa! Assim, ao meu redor, sabe? E aí você acaba compartilhando muito, né? Essa maternidade. E aí fiz muitas amizades nesse período da gestação ali também. E aí você vê que, assim, você não tá sozinha, né? E aí isso também é muito legal, porque isso também me deu muita força, assim, sabe? De que, assim, olha, eu tô passando por isso, mas, cara, tá todo mundo passando por isso. Não tô sozinha. A situação tá acontecendo aqui, mas tá acontecendo com todo mundo, né? Então, assim, essa frase de que vai passar, todo mundo falava comigo, Pri, foca que vai passar, né? Eu tenho uma amiga, a Lid também, que ela foi assim, eu falo que também é uma das minhas redes de apoio psicológico, porque ela teve o filhinho dela, hoje ele tem 4 anos, e é uma das minhas melhores amigas também, além da Natália, e ela, assim, ela compartilhou muito essa questão da maternidade, do que ela já tinha passado ali, e ela sempre falava, amiga, vai passar, você tá saindo bem, sabe? E então, ajudou muito. Isso ajudou muito. Então, eu tento passar muito isso agora pra quem vem, né? Assim, a gente tenta... Eu falo que é uma mão segura a outra ali. Depois que a gente descobre depois que a gente vira mãe, a gente começa a ter um outro olhar pro mundo, né? Assim, eu acho que esse olhar de julgamento também, né? Assim, de olhar e às vezes ver uma criança chorando, birrenta, no mercado. Você fala, nossa, criança chorando. Nossa, por que a mãe não pega? Por que não faz isso? Exato, né? Aí você fala, cara, às vezes a mãe tá cansada, deve ter acordado umas 9 vezes à noite, sabe? Tá só querendo comprar alguma coisa pra poder comer um congelado ali, Exatamente. tá só querendo ter paz. Então, assim, você passa a não julgar também, né? Então, isso também é muito interessante. Tudo vira aprendizado, né? Tudo. Agora, assim, uma coisa que eu acho que a mulher precisa ter em mente também é que a gente não vai ser boa em tudo. O que pesa muito pra gente é que a gente quer ser boa em tudo. Quer ser boa filha, quer ser boa amiga, quer ser boa namorada, esposa, boa mãe, boa empresária, boa líder, seja o que for, tudo a gente quer ser muito boa. E não tem como. Não. É impossível. Isso ainda é um desafio pra mim, assim, sabe? Eu ainda tô trabalhando um pouco nisso. Tenho trabalhado muito nisso e mais nos últimos meses que eu tenho pensado mais em cuidar da minha parte espiritual, eu tô conseguindo melhorar bastante. Eu já vejo em mim uma mudança com relação a isso, sabe? A reclamação, a achar que tudo tá muito ruim e também de me privar de querer ser a boa zona, porque não tem como. Não tem como, Se você naquele dia foi ótima empresária, às vezes no final do dia você vai ver que você nem deu atenção pro seu filho. E é normal. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, no outro dia vai ser o contrário, entendeu? Mas a gente se cobra muito. Muito. A gente se cobra e se culpa, né? E se culpa. E aí entra a culpa. Porque a culpa é pior. Porque... E aí, ao mesmo tempo que você queria ter culpa, você fala, eu não queria estar pensando isso, aí vira uma culpa em cima da culpa, vai gerando uma bola de neve. Você sabe que não era isso que você tinha que estar pensando. Exato. Mas assim, é uma coisa que eu ainda tô trabalhando, porque eu falo que ainda é tudo muito novo, né? A gente ter que lidar com isso e tudo mais. Mas assim, eu acho que
no mais, eu tô conseguindo... Tá fluindo. Tá fluindo, sabe? né? Tá saindo bem. E assim, como eu falei, eu não tive esses 6 meses da licença maternidade. Então, assim, eu nunca parei de trabalhar. Nunca. Do dia que eu entrei pra sala de parto até a hora que eu saí... Mas a gente é empresário, não tem como. Eu tava vendo uma publicação de uma moça aqui, que eu sigo aqui de Volta Redonda. Ela é uma empresária top também, da área médica. E aí ela postou assim, período de licença maternidade. Último atendimento tal dia. Ela colocou na rede social, último atendimento tal dia. O parto tal dia. 20 dias depois ela tá assim, novos atendimentos pro dia tal. 20 dias depois. Nossa. A gente não consegue... E assim... eu acho que é porque também a gente gosta do que faz, né? Então, assim, acaba que vira um vício ali também, aquela coisa. Porque, a gente assim, não quer largar o osso. Não quer largar o osso, É a exato. questão do controle também. Você quer ter o controle do que tá acontecendo na empresa. Porque imagina entendeu? você ficar fora sem saber o que tá acontecendo. Nossa, não dá, não tem como. Meu Deus. 5 meses. Não tem como. Não tem como. Não Vamos tem tirar como. licença, tá? 5 meses. Duvido que você consegue. Você já tá preparando, Ju? Já, O sim. que eu tô fazendo? Eu tô contratando as pessoas certas pra fazer o serviço dela, porque eu vou demitir ela. Entendeu? A gente já tá tudo combinado, ela já sonhou, já E tá ela tudo fica assim certo. comigo, eu não posso parar. Eu falo, Natália, realmente você não pode parar, mas chega uma hora que assim, Não é questão de poder ou querer, ou querer. né? A gente para, porque Não tem como, não tem outra uma pessoa ali que alternativa. você fala assim, cara, eu tenho que parar. É. E assim, foi o que você falou, ainda tá sendo muito desafiador pra mim essa parte, assim, sabe? Mas eu tenho trabalhado muito, principalmente, eu acho que o lado mãe, eu tô começando a afrouxar um pouco mais, assim, sabe? Porque é aquela coisa de mãe leoa, né? Assim, você quer dar conta ali, a filha é minha, dá aqui, deixa que eu faço. Depois dá um arrependimento. Porque depois você não tem como fazer mais nada da vida. Eu sempre fui muito na boa com isso. Eu ganhei neném em julho e fiz uma cirurgia plástica em dezembro. Eu ganhei neném em julho. Em julho do outro ano eu tava viajando pro exterior. De 2 anos depois eu tava viajando pro exterior e deixando minha filha com a minha mãe. Não esquentava a cabeça. Se eu tivesse que sair, eu saía. Mas assim, isso foi uma coisa que eu trouxe de casa, dos meus pais. Porque eu lembro direitinho da minha mãe falando isso pra mim quando eu era pequena. Eu sou a mais velha e tenho 2 irmãos menores. Menores, né? Na época eram menores. E aí a minha mãe saía e me deixava cuidando deles. E aí tinha vezes que eu chorava, era pequenininha, né? Eu chorava. Eu lembro que ela falou assim um dia, olha, eu vou sair, vou me divertir porque eu sou jovem e eu preciso me divertir. Depois você vai crescer, aí vai ser a sua vez. Agora é a minha e eu não vou deixar o tempo passar. E na hora, criança, eu não entendi o que aquilo significava. Depois, quando eu cresci, eu falei, cara, ainda bem que ela fez isso. Porque senão realmente a fase dela ia ter passado. E hoje a gente ia curtir, sair, igual na época que eu ainda morava com eles. Sai todo mundo de casa e deixava os 2 dentro de casa ali vendo televisão e eles já não podem fazer mais. É verdade. Então assim, aí eu acabei seguindo isso e fiz a mesma coisa. Aí eu me desprendi. Só que eu também não amamentei no peito. É outra coisa que é outra diferente. coisa diferente. Porque assim, é uma coisa que depende o tempo todo, assim. E no meu caso... É muito diferente. E no meu caso, assim, ela não toma fórmula. Ela é uso exclusivo do peito dela, sabe? Assim, a gente fala que é a minha propriedade. Tetezinho maravilhoso dela. Então, assim, isso acaba... É uma demanda que é minha, não tem como eu dividir com ninguém. Não dá pra passar pra ninguém. Não tem como eu passar isso pra ninguém e tem os horários dela. Então, assim, hoje a gente sai pra atender o cliente, mas a gente tem um horário, assim... Eu tenho um horário pra Inclusive, voltar. Ela deve estar preocupada agora. Não, ela ficou bem amamentada lá, comeu. Agora ela já passou nessa fase de introdução alimentar, então agora ela já tá comendo também, né? Então, assim, tem as frutinhas, tem o almoço. Ai, gente, mas brócolis. é tão legal, porque assim, é tanto desafio, é tudo tão difícil, mas depois a gente olha pra trás, igual eu falei, eu tô agora com a minha, que vai fazer 12 anos. Agora o que a gente faz no final de semana é pegar o celular e ficar vendo os videozinhos dela, bebezinha. E fica olhando aqui, ai, que saudade. Eu tô Quando ela sorria. Quando ela sorria, porque agora não, entrou assim, na fase de não sorrir, entendeu? Tem essa fase, essa fase de adolescência. É legal pra caramba. Eu falo que cada fase tem o seu difícil, né? Então, assim, eu tô no meu difícil ali agora, e essa fase até 1 ano, e aí... E ninguém precisa te ficar te falando como é que vai ser depois, não. Vamos, né? Não. Devagar, né? Uma coisa por vez. Eu tenho uma amiga que tá grávida, ela foi tomar um café essa semana lá em casa, e ela falou assim, Pri, eu não estou preparada pra introdução alimentar. Eu falei... Calma. Falei, tanta coisa meu amor, antes. deixa eu te falar uma coisa. Se preocupa com agora, sabe? Você tá na gestação, você tem o seu difícil agora. Aí depois que nascer, você vai ter o outro difícil. Aí depois, quando tiver com 6 meses, aí você começa a vai pensar estudar nisso, introdução entendeu? alimentar e tal. Mas assim, eu acho
acho que o importante é você tá sempre em busca do conhecimento, né? Independente, a gente tá falando aqui do maternar, nessa área de empreender, mas assim, a busca do conhecimento liberta, né? Porque você vai passar por isso ali e aí você fala, cara, daqui a pouco eu vou passar por isso aqui, então deixa eu ir sofrendo por tabela, né? Vamos dizer assim. Então, assim, você ir buscando conhecimento aos poucos, né? Isso. E isso foi, assim, primordial pra mim, porque eu falo que, assim, a gente, quando se planeja pra ter filho, quando a gente se planeja pra casar, a gente não se planeja um ano antes, aí a gente estuda qual é a cerimonialista que a gente quer, qual é o lugar, qual é a cor, quem vai ser as madrinhas. A gente fica ali um ano se preparando pra isso. Então, eu acho que a maternidade é a mesma coisa, né? Se a pessoa tiver a oportunidade de se preparar e buscar informação e conhecimento... E eu falo assim, vocês ainda, igual você falou, na época você tinha ali as 18 pessoas na sua volta que estavam grávidas e você teve essa rede pra poder compartilhar, pra conversar, que te serviu. Eu não tive nada disso. Eu descobri que estava grávida, nem queria engravidar. Quando eu vi, já estava grávida. Aí continuei trabalhando, fazendo as coisas, mas eu achei o meu meio de buscar informação. Eu até falei pra Natália, eu comprei um livro na época, que foi muito bom, porque tudo isso que a gente tá conversando agora, o livro vai explicando todo o processo, tudo que ia acontecer durante a gestação, tudo que ia acontecer depois que o neném nascesse, tudo que eu precisava saber, e ele me serviu. Então, assim, de um jeito ou de outro, eu fui buscar uma fonte de conhecimento. Com certeza. E isso, assim, eu acho que isso faz todo o diferencial em tudo, né, Gil? Em tudo, assim, você ter o conhecimento ali e buscar a informação do que você vai passar. Mesma coisa no emprego, né? Você entra numa empresa, você entra num cargo ali, você vai buscar informação de como você vai exercer aquele cargo, você quer dar o seu melhor, né? Eu falo assim, a gente tem que estar sempre dando o nosso melhor, independente se você é um empresário, dono de uma empresa, se você está vendendo banana na feira ou qualquer coisa, você tem que ter o seu diferencial e dar o seu melhor, né? Então, assim, eu acho que buscar informação e ter o conhecimento da situação, do que tá acontecendo ali, eu acho que isso é a chavinha pra tudo. Pra tudo. E assim como a gravidez, a vida empresarial também, pra tudo isso hoje a gente tem informação gratuita. Sim, né? com Se você certeza. não tem com quem conversar, ou se você não tem como comprar um livro, você tem a internet. Tem internet, busca. Só basta aprender a filtrar, né? Você Exato. que tá muito na internet, muito. Você sabe que a gente tem que aprender a filtrar o que a gente consome, né? Muito, assim, principalmente... nessa área de maternidade, né? Porque a gente vê cada coisa, assim, e aí tem que saber filtrar, né? Tem que saber os perfis que você segue. Quando eu engravidei, eu dei uma limpa, assim, de fato, no meu Instagram. Eu fiz isso, assim, sabe? Porque... pela minha saúde mental também, eu assim, fiz sabe? Isso, eu tenho feito isso constantemente. Eu às vezes, tô ali, quando dá, eu vou dando uma... uma limpada. A gente que trabalha muito com comunicação, a gente quer saber de tudo que tá acontecendo, né? Então, a gente acaba seguindo muita coisa, muita informação o tempo todo. Mas aí, de vez em quando, eu vejo que tá demais, aí eu vou e dou uma limpada, dou uma filtrada. Às vezes só silencio, às vezes nem deixo de seguir, mas eu silencio, né? E eu acho que isso pra tudo, né? Pras pessoas que a gente segue, pra tudo. Eu acho que de vez em quando é bom a gente dar uma filtrada. Eu tenho feito isso também, tentando consumir o máximo de conteúdo que vai me agregar em alguma coisa. Exato. Diferente de você, porque você trabalha com isso, você precisa seguir todo mundo. Mas nem tudo eu tenho necessidade de estar seguindo, de saber, entendeu? Até postei um negócio isso essa semana. Eu vi esses dias. Eu prefiro não saber, entendeu? Pri, pra gente finalizar, planos pro futuro. Pros próximos, dá pra fazer já? Olha, eu acho que pessoal, eu brinco que lá em casa os nossos planos é sobreviver. Mas aqui como a gente tem que falar alguma coisa bonitinha o meu plano é sobreviver até amanhã. E amanhã eu penso em outra coisa. Eu tô querendo sobreviver até o final do ano. Mentira, brincadeira também, né? Mas assim, a gente quer expandir, né, a agência. Claro que é o que eu tô falando, dentro dos nossos limites, né? A gente tem hoje a Cecília, mas assim, a gente tem buscado filtrar, né? A gente quer qualidade. Então, assim, os nossos planos é ter clientes que, de fato, a gente consiga colocar o nosso conhecimento, ou que, de fato, também não só a gente vai agregar a eles, mas eles também agregar ao que a gente estudou, ao que a gente consegue colocar em prática, né? Porque muitas vezes o cliente passa ali... vocês cansam de saber disso, né? Porque o cliente passa ali na nossa mão, às vezes você faz o arroz com feijão, mas não é isso que te dá o brilho nos olhos, né? Então, assim, eu acho que a gente também filtrar a qualidade dos nossos clientes. Então, acho que hoje o nosso plano é esse, assim, a gente tem
graças a Deus, conseguido selecionar, né, assim, escolher bem os nossos clientes para quem a gente vai trabalhar. Por a gente Até pela saúde mental Pela também, saúde né? mental e pra gente conseguir colocar em prática as coisas que a gente Tem sabe, potencial né? pra fazer. Porque às vezes a gente quer fazer, mas o cliente, não, eu não quero isso, não sei o quê. E aí você fica, né, na Limitado. mão ali, na mão do cliente, limitada. Opa! Aí, a vida, os pratos. É a vida. Então, assim, eu acho que hoje o nosso maior plano é esse, assim, sabe? E futuramente a gente tem a vontade também de expandir a agência. É isso que eu ia te né? perguntar. Vocês têm vontade Sim, assim, de sim. expandir, ter funcionários, né? Crescer. Sim. A gente tem hoje alguns colaboradores, a gente trabalha com algumas pessoas que, né, com alguns clientes que a gente tem, algumas pessoas que fazem junto com a gente. Mas, assim, a gente tem vontade, sim, de ter os nossos funcionários, nossos colaboradores, de expandir a agência e sobreviver. O bom, assim, tem toda a dificuldade de ser uma mãe, mulher, empresária, tudo isso que a gente falou, né, de querer equilibrar os pratos, mas o bom é que a gente consegue fazer esse planejamento melhor do que se a gente estivesse, né, vinculado Sim. a uma empresa totalmente, né, porque aí você consegue saber que nesse momento você vai fazer dessa forma, porque ela tá pequenininha, daqui a pouco você já pode expandir mais, porque a empresa vai demandar mais de você, aí ela já vai estar mais independente, então dá pra fazer E esse eu acho que planejamento. o home office, a pandemia trouxe muito esse aprendizado, né? A gente conseguir fazer as coisas à distância, né? Hoje a gente tem muitos clientes, São Paulo, Curitiba. Então, assim, eu acho que isso também dá uma liberdade pra gente poder trabalhar de outros lugares, né? A gente conseguir expandir, mas assim, de uma forma que a gente consiga ter essa liberdade. Né? Eu falo que o meu sonho é morar em São Tomé das Letras. Quem sabe eu consiga expandir a minha agência morando lá em São Tomé das Letras. Eu quero morar no Sicília. Canadá, mas a Natália não quer deixar. Pri, aproveitar, te entregar uma lembrancinha. Obrigada. Você minha lembrar amiga. da Com a gente. gente. Mas aqui posta, Vai ficar tá? Por favor. Com certeza. Vai ficar lá no meu cafezinho junto com a Cecília, quando ela tiver com o cafezinho dela, no meu chazinho. Sozinho. Obrigada. Aí é que a gente tem que te agradecer, assim, se a gente for começar a falar da maternidade, não tem né, jeito. vai se colocar mais umas 3 mães aqui, é o dia inteiro falando, não tem jeito. Mas é legal ver como que uma coisa é muito parecida com a outra, Sim, né? muito. A jornada de mãe com a jornada empresarial, tem tudo desafios parecidos, Sim, assim. com certeza. E a gente só tem que te agradecer. Obrigado mesmo. Obrigada, tá, eu que por vir agradeço compartilhar. pela oportunidade. A gente, com a Natália, muito mais, né? Eu converso todos os dias, mas assim, com você, eu falo que a gente deveria ter mais oportunidades pra gente, né, conversar fora, sem ser trabalho. Mas fiquei muito feliz com o convite. E... Não é pra puxar saco, não, mas a Pri, eu falei com a Natália que tem uma energia muito boa. Obrigada. Porque às vezes a gente conhece as pessoas, e principalmente que a gente é mulher, a gente é meio chata, né? Você conheceu a pessoa, você fala, fui com a cara dela. Mas desde a primeira vez que eu cheguei perto de você, eu falei pra Natália, eu falei, a Priscila tem uma energia boa, né? obrigada. E a gente conversou pouco, mas já deu pra sentir Eu falo que esse é o melhor elogio que a pessoa pode receber. Verdade. Elogiar a energia da gente, É né? verdade, porque eu é uma coisa muito genuína mesmo, né? Não é eu tento. falso. Eu falo que assim, eu sou um pouco ariana, mas assim, eu acho que a gente tem que, eu falo que a gente tem que estar aqui pra agregar na vida das pessoas o tempo todo, né? Assim, e eu acho que é isso. Eu tento, Se não for pra isso, nada vale a pena. Eu tento o tempo todo, assim, de alguma forma, tentar deixar um pouquinho de mim na vida das pessoas. Eu falo que eu acho que apesar da gente não saber qual é a nossa missão aqui, mas eu sinto muito que eu acho que essa é a minha missão aqui, deixar um pouquinho de mim na vida das pessoas. Então, é isso que eu tento, E né? tá De fazendo alguma isso muito forma, com os nossos clientes, com as pessoas que eu amo, com a minha família. E é isso, eu queria agradecer o convite e desejar muito sucesso pra vocês. A gente que Vocês agradece. são maravilhosas, continuo seguindo lá nas redes sociais. E muito sucesso pra vocês. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Até mais.